Olá, meus amigos do canal Resistência Inclusiva, da Rádio WRB, de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou, Denis Albert, esse é o programa Conexões, hoje com a convidada especialíssima, Leila Maria Massarão, lá da Fundação Pro Memória de São Carlos, que vai falar sobre o tema o papel do historiador na sociedade. Nossas transmissões multiplataformas com podcasts, representações no sábado, dia 12, às 20 horas, pela rádio WRB. Nossos agradecimentos aqui aos nossos parceiros, apoiadores e divulgadores dos nossos canais, das nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, os canais Entre Mundos, canal Ganha na Roça e canal Resistência Inclusiva, as páginas As Z Palavras e Café, os grupos Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas e também o grupo Entre Mundos e o blog Sociologia e Análise e também a rádio WRB, www.radiowrb.com.br. Então, hoje nós estamos com todo prazer, é uma honra estar recebendo aqui a historiadora, a nossa querida Leila Maria Massarão, da Fundação Pro Memória de São Carlos. E como a Leila muito bem sabe, todos vocês sabem, aqui no canal Resistência Inclusiva, a gente trata de inclusão. E inclusão significa acessibilidade, principalmente para aqueles que não conseguem nos ver da Rádio WRB e aqueles que têm aí as suas deficiências visuais, tá bom? Então, eu vou começar me descrevendo, terminar a minha fala me descrevendo e logo depois a Leila se apresentará e fará também a descrição dela. Bom, eu não mudei muito. Eu sou branco, descendente de italiano, tenho 45 anos, meus cabelos são curtos, tenho o nariz um pouco avantajado pela descendência italiana, meus olhos, na verdade, mudam de cores, mas devem estar verdes no momento. Estou com uma camisa preta, no meu pescoço tem um colar com uma pedra da lua, atrás de mim tem um guarda-roupa marrom, com um filtro dos sonhos acima do meu lado esquerdo. Então, esse é o Denis Albert. Então, gente, vamos conhecer aqui a nossa querida convidada, Leila Maria Massarão. Com toda a honra, a gente recebe aqui nas nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, no canal Resistência Inclusiva. Minha querida, boa noite, se apresente para a gente e fique à vontade para fazer a sua descrição. Gratidão. Obrigado, Denis. Agradeço muito o convite de vocês para a gente. Para mim, como profissional, eu acho muito importante participar de todos os canais que nos chamam, todas as pessoas que têm interesse sobre os temas que a gente trabalha. Eu agradeço muito o convite. Todo mundo de Taubaté aí, oi para todo mundo, desde São Carlos. E eu agradeço realmente muito o convite e a oportunidade. Eu vou me autodescrever. Bem, meu nome é Leila, eu tenho 48 anos, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo loiro encaixado até a altura do pescoço, eu estou usando um vestido preto e eu uso óculos com armação quase invisível, só a parte de cima azul escura. Atrás de mim tem o restante da minha sala, ao fundo nós temos a minha janela onde tem uma cortina branca e aqui do meu lado, do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, tem 2 quadros laranjas que fazem parte da decoração da minha casa. Eu estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre história, historiografia, sobre o que vocês quiserem saber dessa área que nem sempre é muito fácil. Tá ótimo, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui pelo canal Resistência Inclusiva. Leila, vamos começar então, né, aqui pelo nosso tema. Muito obrigado, né? A gente sempre agradece a nossa troca de conhecimento, que é o principal objetivo e propósito das nossas plataformas de conteúdo e minha, do Denis Albert, para a gente poder fazer essa troca de ideias.
Então, Leila, na sua visão, no seu entendimento, qual que é o verdadeiro papel e a importância do historiador na sociedade de uma forma geral? Olha, a historiografia, ela mudou muito nesses, assim, a historiografia como disciplina, né, a história como disciplina, ela nasce no século XIX e ela se transformou muito no tempo, né? Ela foi alvo do tempo também, ela também se transformou. Hoje, o historiador, ele tem o trabalho dele se concentra em contar a história dos homens no tempo, mas não qualquer tempo. Quando a gente fala tempo em história hoje, a gente está falando no tempo duração. Pode ser uma semana, pode ser um evento, pode ser uma era, pode ser um governo, pode ser uma vida, enfim. O papel hoje do historiador é efetivamente recuperar, a partir da história, vivências, experiências, eventos, fatos que possam ser relevantes para as pessoas hoje. Toda a história é do presente. Essa ideia de, porque a gente fala do passado, na verdade, nós vamos buscar no passado o que nos toca no presente, né? Então, o trabalho do historiador é exatamente fazer essa ponte. A gente vai no passado recuperar experiências, eventos, fatos, formas de vida, formas de governo, formas de pensamento, porque hoje possam ter algum significado, né? Que hoje possam fazer o hoje pensar, o hoje se autoavaliar, o hoje se modificar, né? Essa é a ponte, esse é o trabalho do historiador, né? Tem alguns historiadores, tem o Peter Buck, que talvez seja bastante conhecido nas mídias por aí, porque as pessoas gostam de usar a frase dele, né? Que a missão do historiador é não deixar que as pessoas lembrar das pessoas daquilo que elas querem esquecer, porque a gente tem essa missão de trazer coisas do passado para fazer pensar, para ponderar, para que você, todos, na verdade, não é só um ou outro, mas que aquilo, de alguma forma, contribua com o pensar hoje, né? Então, toda a história é uma história do presente, né? Muito legal. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui, né? Quero pedir para que vocês deixem seu like aí, né? Sigam a página Resistência Inclusiva e compartilhem para que a gente possa, né, divulgar essa mensagem de conhecimento aqui hoje com a Leila Maria Massarão, historiadora. E se você tiver alguma questão, alguma pergunta para a nossa querida historiadora Leila Massarão, vocês podem colocar aí, que o Diego Messias, que está aí no chat, vai colocar aqui para a gente, colocar na tela. Leila, qual que é a sua origem? Você é de São Carlos, você faz parte da Fundação Pro Memória de São Carlos, mas você é da onde? Você nasceu aí, você cresceu aí, e como que você se interessou por história e pela Fundação Pro Memória? Então vamos por partes, porque eu andei bastante. Na verdade, eu sou de Campinas. Eu nasci em Campinas, me criei em Campinas. Eu tinha alguns interesses aquela história, quando você chega aos 18, você tem que resolver o que você vai fazer da sua vida. No caso, eu morava em Campinas, morava em Barão Geraldo, que é onde fica a Unicamp. Então, você tem uma tendência a procurar alguma coisa que fosse interessante. Na época, eu achei que talvez fazer história fosse um caminho diferente da maior parte das pessoas falar, eu tive um professor que me inspirou. Não, eu não tive um professor que me inspirou. Mas eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de fuçar as coisas e saber se eu me interesso por uma coisa, eu esmigalho ela em 1000 pedacinhos para entender o que ela está acontecendo. Então, eu ia fazer física ou eu ia fazer história, né, com esse perfil. E eu resolvi fazer história, eu me formei na Unicamp, depois fiz meu mestrado lá, e daí eu fui para Minas Gerais dar aula numa faculdade particular. Na época eu dava aula para o curso que chama Normal Superior, que era formar professores, né, exclusivamente para professores. E a Fundação Pro Memória é um órgão da Prefeitura de São Carlos,
E ele, na época, a Fundação Pro Memória nasceu em 1993, mas ela foi ter o primeiro concurso público de funcionários de carreira em 2003. E aí eu prestei o concurso, porque eu tinha o interesse em voltar para o estado de São Paulo, porque profissionalmente era interessante que eu voltasse. E eu passei, na verdade, eu fiquei em segundo lugar no concurso. O primeiro, o que foi em primeiro lugar, que inclusive era uma pessoa que eu conhecia, porque também era da Unicamp, né? A gente se conhecia. Ele não deu certo, ele não se encaixou no trabalho, e eu fui chamado. Aí eu vim para São Carlos, e isso foi 2004, então vai fazer 18, dia 15 de abril faz 18 anos que eu sou funcionária da Fundação Pro Memória de São Carlos, concursada como historiadora. Né? Eu sou historiadora de carreira. E daí, nesse percurso, nesses 18 anos, eu cheguei a vice-presidente, depois uma mudança na grade na grade mesmo, funcional, né, no organograma. Aí eu assumi a função de chefe de divisão, de pesquisa e divulgação, e eu tenho exercido essa função desde 2009, pelo menos. Né? Então, eu tenho exercido essa função para governos diferentes, né? Mas eu tenho me mantido nesse exercício. E, claro, na minha função, eu acabo executando o meu trabalho mais a chefia. Né? Sensacional. O Diego Messias está colocando alguns comentários aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, pelo canal Resistência Inclusiva e pelas outras plataformas de conteúdo do grupo, Comunicação e Pesquisa, e também pela rádio. Comentário do Marco Xavier. O papel do historiador como ponte de reflexos para uma reestruturação saudável na sociedade. Blog Sociologia e Análise. Exatamente o que a gente estava conversando, né, Leila? Quem não sabe, não sabe, não tem passado, não procura entender ou saber do seu passado, não consegue compreender o seu presente, né? E não tem como projetar um futuro, não é verdade? Ele não sai do lugar. Ele realmente não sai do lugar. Na verdade, é isso que acontece. É isso. E qual para você, no seu entendimento, qual que é a importância das fundações pró-memórias, né, na conceituação da história? Vamos colocar em específico aí em São Carlos, porque, né, depois, se você quiser, você estende para outros municípios, porque o quão importantes são essas fundações para a gente poder, né, captar toda essa história e poder ter registrada para a nossa sociedade. Aliás, é muito importante, é muito interessante que você comente isso, porque assim, a Fundação Pro Memória de São Carlos, ela é quase quase um bicho raro. Vamos usar uma expressão bem coloquial. Porque o que acontece? Instituições como a Fundação Pro Memória de São Carlos, que investe no trabalho de arquivo, de museu, de preservação do patrimônio local, de história local, isso é muito raro de se encontrar no Brasil. Né? Você tem são instituições que você quase não encontra em outras cidades, principalmente no interior do Brasil. Você vai encontrar nas cidades maiores, nas capitais, você ainda encontra, mas para o interior do Brasil é mais raro. São Paulo, a gente sabe por várias questões, principalmente econômicas e educacionais, você acaba tendo um número maior. Então, você tem algumas outras fundações no estado. Uma, infelizmente, foi fechada recentemente, e ela era pública também, foi uma perda muito significativa para nós. Mas, enfim, a Fundação Pro Memória, ela, ao fazer esse trabalho de recuperação arquivística, de documentos, de informações relativas ao município, de fazer um trabalho de conservação dessa documentação, ela já contribui para que aquela cidade, aquela região, seja capaz de desenvolver trabalhos que lhe deem uma visão maior de onde eles estão. Nós temos ainda, por exemplo, na Promemória, nós temos o Museu de São Carlos, sobre a nossa gestão, que é mais uma instituição que é importante nessa construção das identidades cidadãs, da identidade local, do conhecimento histórico local.
E a Fundação Pro Memória, ela trabalha com esses braços do patrimônio histórico-cultural e a história local. Então, a gente trabalha com várias frentes que tem como missão a história local. Né? A gente, por várias frentes, a gente trabalha nessa recuperação, que é uma recuperação documental, material, arquitetônica, da história de São Carlos e no que lhe afeta a região, e desenvolve pesquisas e desenvolve trabalhos que façam com que esse material gere ideias, gere produtos e tudo mais, e voltem para a comunidade. Né? Porque a missão de uma instituição como a Fundação Pro Memória de São Carlos é exatamente essa. Ela vai estudar, ela vai preservar, ela vai conservar, ela vai criar legislações de preservação e tudo mais, só que isso tudo só faz sentido quando a gente consegue que a população local acesse essas informações. Essa talvez seja a missão mais difícil, né? É muito complicado num país que não valoriza cultura, não valoriza história, tem vários problemas nesse sentido, a gente fazer esse alcance. Mas o que a gente tenta sempre fazer, às vezes com mais sucesso, às vezes com menos sucesso, é tentar alcançar todos os públicos mais diversos, né? Então, a gente tem que atingir o público escolar, porque o público escolar vai levar isso para a casa dele. A gente trabalha com a terceira idade, porque a terceira idade tem a memória, né? A memória, e eles têm que trazer isso para a gente. Aí a gente tem estratégias para receber as pessoas, para levar a uma palestra, uma visita à distância, uma exposição, qualquer coisa que seja. Enfim, a gente tem que trabalhar essas estratégias todas de trabalho, são essas estratégias em várias frentes, sempre voltada para a população local. Né? As fundações elas devem existir dessa forma. Né? O problema é que nós somos muito poucos. Na verdade, como eu te falei no começo, existem muitas poucas fundações. Você vê muito comum nas cidades do interior, às vezes você tem um arquivo, que é um depósito, não que desenvolva necessariamente um trabalho de arquivística, e você tem um museu, que também não desenvolve um trabalho museológico. Às vezes é só um lugar que está tudo guardado, ou está tudo exposto. Né, como um gabinete de curiosidades que tinha no século XIX. Está tudo exposto junto e misturado. Por que não? Porque, infelizmente, não se pensa nisso como um investimento importante. Né? Então, no interior, normalmente, você tem essas instituições, mas elas não são muito trabalhadas, infelizmente. Tem se tentado mudar isso com CISEM, com outros órgãos, né, de articulação, principalmente política, para dar força para essas instituições, mas ainda deixa a desejar. Você ainda tem muita dificuldade em algumas cidades. Não sei se eu te respondi. Conhece Taubaté? Não conheço, com toda certeza. Taubaté é um polo cultural histórico de artistas e atletas, né, como eu, esse belo que vos fala, que infelizmente não é tão valorizado assim. Nós não temos uma fundação Pro Memória aqui da nossa cidade, né? A nossa cidade culturalmente é riquíssima, Mazzaropi, Hebe Camargo. Nós tivemos Genésio de Arruda, para juntar com o Mazzaropi. Então. Poxa, é triste, né? A gente vê, porque eu acho que, na minha opinião, todos os municípios a gente deveria ter uma fundação para memória, né? E inclusive ligada ao museu da própria cidade, como é. E o museu aí é ligado diretamente à Fundação para Memória, certo? Exato. Até 2012, ele era gestão da Coordenadoria de Cultura, que foi extinta a secretaria. Questões políticas sempre vão influenciar, né? E ela passou à gestão da Fundação Pro Memória de São Carlos. Então, hoje, quem gere o Museu de São Carlos é a Fundação Pro Memória. Inclusive, foi a Fundação Pro Memória que iniciou um trabalho museográfico, de fato, no Museu de São Carlos. Construção de uma reserva técnica,
que busque ter os equipamentos corretos para conservação, catalogação, projeto museológico, exposições que tivessem um projeto museográfico, né? Então, isso é bastante recente, se você pensar em 2012. E é um trabalho que não acaba, nem o do museu, nem do arquivo, são trabalhos que acabam, eles são eternos. E eles exigem muito investimento, né? Então, assim, é uma dinâmica que você tem que o tempo todo estar trabalhando. Mas isso garante a profissionalização desses ambientes, garante a sua conservação e a possibilidade de que ele chegue à população. Isso precisa ser deixado bem claro. É claro que quando são órgãos públicos, principalmente públicos locais, né? Quando são estaduais também isso acontece. Mas, assim, as mudanças de governo impactam muito. Então, se você tem as mudanças de gestão, as mudanças de governo, elas sempre vão impactar. Então, você tem que estar o tempo todo, principalmente se você é de carreira, consolidando as estruturas da instituição para que o solavanco de uma mudança política, uma mudança de governo, não afete o trabalho, não desestabilize o trabalho de tal forma, por exemplo, que você trave ou que você perca trabalho, ou que você perca acervos, ou que você deixe de prestar algum tipo de serviço, né? Então, assim, não é um trabalho fácil e exige muito trabalho mesmo, principalmente quando você vem de uma esfera pública, né? A iniciativa privada é mais rara também, né? Você não tem tantos investimentos assim, mas as instituições que são de iniciativa privada, tal, às vezes elas são muito voltadas para um nicho exclusivo, né? Então é o arquivo de uma empresa, ou é um museu de uma empresa, ou enfim, uma instituição cultural que visa determinado tipo de ação. Então, daí eles são importantes, eles têm aporte financeiro, mas eles são, de alguma forma, bem mais restritos a um nicho, né? Já quando é público, teoricamente, a gente tem que expandir o alcance, né? Mas aí você tem que lidar com essas questões, que são financeiras, que são políticas. Então, a gente tem essas questões que a gente tem que considerar toda vez no trabalho. Não é um trabalho tranquilo. É isso aí. Conheçam a Fundação Pro Memória de São Carlos. Vale a pena conhecimento e história. Lá está aqui na descrição desse vídeo os links da Fundação Pro Memória de São Carlos, né? Confere lá. E o Diego Messias, eu ia perguntar sobre a Fundação Pro Memória de São Carlos, se ela é pública ou privada. O Diego já mandou aqui para a gente não esquecer do grande Ronald Golias, que é aí de São Carlos. Exatamente. O Ronald nasceu aqui, uma família de descendentes italianos. Ele sai daqui muito jovem, na verdade. Ele chegou a ser aqualouco aqui, que é aquele pessoal que fazia aqueles saltos que a gente chamaria de salto ornamental hoje em dia. Ele fazia aqueles saltos malucos na piscina municipal e tal. Ele chegou a ser aqualouco aqui, mas ele foi embora muito jovem. E aí ele vai fazer a carreira dele em São Paulo e tudo mais. Inclusive, o Creed do Fala Pra Mãe, ele é aqui de São Carlos. Ele morreu, acho que no meados dos anos 2010, eu acho. Ele faleceu. Então, assim, tem umas histórias dele, que é esse comecinho do Ronald Golias foi aqui mesmo, nesse trabalho, nessa questão dos aqualoucos e tudo mais, né? Mas o grosso da carreira dele realmente foi São Paulo. Mas tem uma importância, tem um peso aí. É que você tinha falado do Mazzaropi, né? E sim, o Gervásio de Arruda é contemporâneo do Mazzaropi, ele é um pouco mais velho, na verdade. Ele veio um pouco antes e era o mesmo perfil de artista que o Mazzaropi. É bastante interessante, a gente tem umas ligações aí. Muito legal. Aqui em Taubaté a gente tem um museu do Mazzaropi,
né? É a única, acho que, fonte de relíquias, né? De história que a gente tem aqui na cidade de Taubaté dele. Temos outras figuras icônicas, mas o Ronald Golias é uma figura icônica, né? De peso, que é aí de São Carlos. O Diego acabou de colocar aqui o comentário da Dalila Menezes. Ela ama a ciência da antropologia. Um povo sem história é vazio. Veio lá do blog Sociologia e Análise. A gente agradece. E você falou da descendência italiana do Ronald Golias. E aí, você como historiadora, o que você conseguiu captar de informações da colonização aí da cidade de São Carlos? A gente até sabe que tem aí uma parte da colonização foram de espanhóis. Também. Tivemos espanhóis também, aqui, né? Também. Hoje eles estão também meio desaparecidos, mas a gente tem espanhóis. Na verdade, o que acontece? Assim como boa parte das cidades do interior paulista, São Carlos acaba se desenvolvendo já no avançado do século XIX. A cidade é de 1857 e vai ganhar o seu primeiro grande impulso de urbanização, de crescimento populacional e tudo mais, com o café já na década de 1870. É quando a cidade, quando o município e tudo mais começa a ganhar corpo, né? E aí você já está no final do Império, a ruptura do sistema escravista. Então, você vai ter uma entrada bem significativa de populações imigrantes, né, internacionais, muito, muito grande, principalmente a partir da década de 1890. O grosso dos imigrantes é italiano. Tanto que vai ter momentos no começo do século XX em que você vai ter assim, tipo, a população italiana era 1/3 da população do município inteiro. Eram muitos italianos. Mas você vai ter portugueses, você vai ter espanhóis, como você disse, vai ter... mais tarde, nós vamos ter o povo de cultura árabe vindo para cá, japoneses já a partir da década de 10, europeus de outros países, franceses, alemães, suíços, suecos, enfim. Você vai ter uma entrada significativa. Mas o grosso mesmo foram os italianos e você tem um número significativo de espanhóis. Mas o que acontece com os espanhóis em São Carlos é que, a partir de determinado momento, historiograficamente falando, a gente não consegue encontrá-los. É como se eles tivessem saído daqui. Há uma movimentação, eu acho, de mudança econômica, de busca e tudo mais, que causa que essa colônia não seja tão forte na cidade, a gente localiza tão forte. A gente tem algumas teses de por que isso acontece. Inclusive, a gente está desenvolvendo um trabalho de pesquisa. A outra historiadora da Fundação para a Memória, a Vanessa Dias, ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre os espanhóis, porque quando ela fez o mestrado dela, ela fez sobre os espanhóis em Franca, que é a origem dela. E ela tem esse know-how, ela tem esse conhecimento a respeito da imigração espanhola. Então, a gente está transferindo essa pesquisa para São Carlos e tentando compreender o que aconteceu. Porque hoje, por exemplo, os espanhóis que nós conseguimos localizar para entrevistar, por exemplo, as famílias, os descendentes... Yuko, gente, desculpa, minha cachorra é um pouco tensa. São pessoas que já imigraram muito posteriormente. Então, não é a imigração do começo do século XX, que é as pessoas migravam por outros motivos. Então, a gente está tentando entender. Então, assim, mas São Carlos é um caldeirão. Você falar, eu sou um carlense nato, não existe. Porque isso daqui era um lugar de passagem, sabe? Desde antes da colonização dita branca, isso daqui era um lugar de passagem. Os indígenas que passavam por aqui, Gês, caigangues, eles se estabeleciam aqui temporariamente, porque isso daqui era um local de passagem. Aí, quem vem para cá primeiro são os mineiros que não tinha mais mina para explorar em Minas Gerais. Então, a gente tem mineiro vindo para cá. Então, assim,
Na época do café, você vai ter todo esse montante de imigrantes estrangeiros. Depois você vai ter os paranaenses. Depois você vai ter os nordestinos. Então, depois, com as universidades, vai ter um mundo de gente de tudo quanto é lugar vindo. Então, São Carlos é uma cidade que, caracteristicamente, ela é uma cidade de gente que não é daqui, de gente que vem para cá, que toma São Carlos como sua cidade, fica, estabelece raízes e tudo mais, mas a gente não tem o São Carlense 150, por exemplo. A gente não tem isso. Eu queria perguntar para você qual colonização foi mais forte e a arquitetura, e se a arquitetura aí de São Carlos ela corresponde a essa migração, a essas descendências. Como eu tinha apontado já, a italiana é a mais forte, né? Você vai ter uma quantidade... Pela quantidade, né? Pela quantidade, nós temos um número de italianos absurdo no Brasil, né? Em São Carlos, né? O que vai refletir diretamente em alguns setores urbanos, digamos assim. Um dos setores que acaba sendo bastante afetado por uma herança italiana, mas não só italiana, tá? E eu vou explicar por quê. Na construção civil e nos materiais, né? Tanto que hoje a gente participa de um projeto do Instituto Janela Aberta, que é um projeto da CAL, que a gente trabalha com várias cidades do interior paulista, levantando os arquitetos italianos, né? E São Carlos tem algumas coisas, uns elementos bastante interessantes. A gente está com dificuldade documental, mas isso tem a ver com as questões de que as pessoas acham que documento velho é para jogar fora. Então a gente perdeu muito registro. Mas o que a gente consegue observar, já pela documentação que a gente tem em São Carlos, que os italianos eram muito fortes na área da construção civil. Alguns dos prédios ainda conservados, que estão preservados, que são importantes na cidade, tiveram ou construtor ou projetista italiano, né? Palacete do Conde, Palacete Bento Carlos, o CDCC, que foi a Sociedade Dante Alighieri, a Santa Casa, como que chama? A usina hidrelétrica do Monjolinho, que é a segunda do país, né? É a segunda do Brasil, né? E então você tem, quando você começa a ver, por exemplo, essas obras, você começa a puxar. Você tinha o Mastro Francisco, que era serralheiro, que fornecia material para essas obras. Você tinha o Giongo, que fornecia madeira. Aí você começa a levantar uma movimentação muito grande dessa comunidade italiana na construção, na área de construção. Mas, por exemplo, a gente estava falando dos espanhóis, muitos dos migrados espanhóis que vêm para trabalhar nas cidades trabalham na construção civil também. Ou são operários ou trabalham na construção civil, né? Pelo menos assim, um grande número deles. Então você tem essa mistura que também aparece na arquitetura, que os arquitetos poderiam falar melhor, mas falando bem rapidamente, que a característica principal das obras em São Carlos preservadas é da arquitetura eclética, que é exatamente essa arquitetura que mistura vários estilos, né, na construção de um estilo específico, né, que são os prédios que a gente tem na cidade hoje. Inclusive o prédio da estação ferroviária, que é a sede da Fundação Bruno de São Carlos, o prédio original, ele tinha uma cara inglesa, ele era inglês, totalmente inglês, tijolo à vista, formato do telhado e tudo mais. Quando a Paulista compra, né, porque não era Paulista, era uma outra empresa. Quando a Paulista compra, ela vai fazer uma reforma muito grande, que vai terminar em 1908, que é a data que tem na fachada, e transforma ele num prédio eclético. As características do prédio mudaram totalmente, porque essa era como os construtores naquele momento, como a arquitetura naquele momento se movimentava. Tanto que no interior paulista você vai encontrar um monte de prédio eclético, com muita influência italiana.
né? É uma característica do interior paulista. Você vai ter outros construtores, né? Por favor, não estou dizendo que não existiam. Existem outros construtores importantes. Mas o grosso, inclusive das casas mais comuns, era a construção italiana. Pelo menos de técnicas e modos de fazer italianos. Muito legal. Sensacional. Tem uma pergunta aqui da Sam Martins, do Sam Martins Motos. Ele está perguntando aqui, ó. Por acaso, Leila, por acaso é em São Carlos que após a Segunda Grande Guerra Mundial, os alemães construíram uma fazenda com a suástica alemã nos tijolos? E eu quero completar aqui perguntando se o Francisco da Cunha Bueno tem a ver com essa fazenda, que é o dos Barões do Café Grandes aí de São Carlos. Estou enganado? É verdade. Mas, assim, respondendo a São Martins Motos, olha, não é aqui. É uma outra cidade, no interior paulista, onde eles descobriram essas peças e tudo mais. Inclusive, é uma história... Olha, eu vou falar. Você vai encontrar isso muito em São Paulo, no sul do país. Você vai encontrar algumas obras que são construídas dessa forma. A gente tem que lembrar que a entrada de alemães, de suíços, de austríacos, a partir da década de 30, é bastante grande, tanto em São Paulo quanto no sul do país. E alguns deles, eles tinham relação com o partido, né? E não vou dizer que todos eram nazistas no sentido mais nazista do termo, mas todos tinham algum envolvimento, né? Alguns, inclusive, vêm para cá antes, porque se ficassem lá e não concordassem, também teriam problemas. Então, você vai encontrar isso em algumas obras, sim. Aqui em São Carlos, a gente até encontrou umas peças, mas falta muita pesquisa para a gente poder fazer qualquer afirmação sobre aquelas peças, né? Mas é um trabalho que precisa ser viabilizado em algum momento, né? Então, assim, mas essa fazenda que você está falando é outra cidade. Infelizmente, minha cabeça não vai ajudar a lembrar que cidade que é, tá? Mas você vai encontrar isso em vários lugares, infelizmente. Quanto ao Francisco da Cunha Bueno, o Francisco da Cunha Bueno é uma figura bastante interessante. Mas ele é lá do século XIX, ele é bem velhinho. Ele abriu a fazenda dele em 1873, né? Quando começou o café aqui a crescer, ele vem para cá e abre uma fazenda. Na verdade, ele tinha fazendas pelo interior de São Paulo afora. E ele abre a fazenda Santa Eudóxia, que é uma fazenda que foi, por muito tempo, a maior produtora de café em São Carlos. Inclusive, a região onde ela estava estabelecida, fica na região do Quilombo, deu origem ao distrito de Santa Eudóxia, que é um distrito de São Carlos, que é bem antigo. Algumas pessoas, historicamente, ele talvez fosse até uma organização mais antiga do que a cidade de São Carlos. E aquela é a região das principais fazendas de café, que é o caminho que vai para Ribeirão Preto. São as principais fazendas de café. E a Santa Eudóxia, por muito tempo, foi a maior produtora de café. Tanto que o Francisco da Cunha Bueno, o café dele tinha uma marca exclusiva na casa como chama? Na Bolsa de Londres. Então, assim, tinha um valor muito significativo. Ele era de uma linha, ele era do Partido Conservador, então ele era inimigo político do Conde do Pinhal, que é uma outra figura super importante em São Carlos, que são figuras políticas importantes durante o Império. Até a proclamação da República, essas figuras são muito importantes ali. O Conde do Pinhal, se eu não me engano, arriscando um pouco errar os números, mas assim, o Brasil teve 5 condes, entendeu? Então, assim, o Francisco da Cunha Bueno foi visconde, recebeu Dom Pedro II quando ele visitou São Carlos. Então, assim, são figuras politicamente muito fortes e economicamente muito significativas. E o Francisco da Cunha Bueno é exatamente essa figura. Depois que ele morre, ele já morre em 1905,
Então, o café no Brasil já começava a dar sinais de que a coisa não ia dar muito certo. Né? A gente vai ter seguidas crises na década de 10, na década de 20, que vai culminar com a derrocada do café lá em 30. Então, assim, depois disso, a fazenda começou a esmorecer e tal. Mas hoje o prédio é inclusive tombado. O prédio da casa do Conde é tombada pelo Condefat, que é o órgão estadual de proteção. Né? Mas ele é uma figura bastante interessante. Inclusive, o neto dele é historiador. Foi historiador, escreveu uma biografia do avô, uma biografia muito pouco historiográfica, eu diria, muito comprometida com a figura do avô, mas é uma biografia bastante interessante, nos traz informações que são bastante significativas. Desde que você leia com atenção e lembre-se que é o neto falando do avô. Muito legal, muito legal. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham pela Rádio WRB e aqui ao vivo pelo canal Resistência Inclusiva. Gostaria de convidar vocês a conhecerem o canal e acompanharem aí, a seguirem. A gente agradece a todos vocês. E eu quero saber, você falou que isso aí foi bem no comecinho. Eu quero saber se isso tudo tem relação com o nome de São Carlos, que, se eu não me engano, tinha a fazenda, o Conde do Pinhal, que você citou aí, certo? E sim. Também era São Carlos do Pinhal, porque Pinhal, e São Carlos do Bom Romeu. Porque quem foi Bom Romeu? E se Filemão Pérez e Cândido Padim tem a ver com tudo isso. Nossa Senhora. Ô, Denis, você está criando o samba do crioulo doido para desfazer o nome. Então, vamos lá. O que acontece em São Carlos? Existem figuras no começo da história de São Carlos que são bem marcantes. A gente falou do Francisco da Cunha Bueno. Ele foi muito importante pelos contatos políticos dele, mas principalmente pela questão financeira. Ele era muito rico. Já a família Arruda Botelho, que é uma outra família importante aqui da cidade, era importante pelo ponto de vista político. Quando eles vêm para cá estabelecer a fazenda do Pinhal, que chama, Fazenda do Pinhal. As pessoas têm mania de chamar Fazenda Conde do Pinhal, Fazenda do Pinhal. Quando eles vêm estabelecer a Fazenda Pinhal aqui, eles já eram uma família de políticos. O pai do Conde já era deputado. Quando o Conde é adulto, ele vai ser político, ele vai ser presidente da Câmara em Araraquara, ele vai ser deputado, ele vai ser senador. Então, são figuras... A família Arruda Botelho, ela é muito forte porque ela foi muito forte politicamente. E quando eu falo forte politicamente, não era só na cidade. É na cidade, no estado e no império. Tinha muito poder, tanto que é por isso que ele chega a conde, né? Ele consegue um status por conta da sua grande influência política. E a família Arruda Botelho tinha por devoção a São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu é um santo italiano que foi arcebispo de Milão, que, enfim, ele foi canonizado e tal, e eles tinham essa devoção a São Carlos Borromeu. Inclusive, uma curiosidade, São Carlos Borromeu, hoje em dia, ele é considerado o padroeiro da internet. Não me pergunte por quê. Mas, enfim, curiosidades. E como eles eram devotos de São Carlos Borromeu, eles tinham muita força política. Eles influenciaram diretamente no reconhecimento do vilarejo de São Carlos do Pinhal. O reconhecimento oficial como distrito, né? Era um vilarejo, como distrito, reconhecimento oficial pela Câmara de Araraquara, pela Igreja de Araraquara, porque nessa época, Igreja e Estado estão juntas. Então, as duas tinham que reconhecer um lugar, um vilarejo, para ela ter uma existência real. Então, assim, como eles foram uns dos articuladores mais importantes nesse negócio, primeiro, a cidade acaba levando o nome de São Carlos do Pinhal. São Carlos, por causa da devoção do santo, e do Pinhal por conta do nome da Sesmaria e da fazenda. Né? A Sesmaria do Pinhal e a fazenda do Pinhal. Quando a igreja
reconhece a capela local, porque tinha que reconhecer a capela para ser oficial, né? A igreja de Araraquara reconhece a igreja, há uma procissão que leva a estátua do São Carlos Borromeu, que a família tinha, até essa capela, que é onde hoje tem hoje tem a catedral, né? Na época era uma capelinha. E leva até lá. Então, o santo padroeiro acaba sendo também São Carlos Borromeu. Então, na verdade, tem muito a ver com a influência política dessa família. Ela meio que impõe os seus marcos na cidade, né? Porque eles tinham realmente muito poder político aqui. Né? Não são só eles, bem explicado, por mais que por muito tempo se contou a história como se eles fossem únicos, não são únicos, mas eles realmente tinham muito poder político. Né? E é por isso que as coisas ficam tão marcadas em relação a eles. Pinhal, São Carlos e tudo mais. Né? Já as duas figuras que você falou aí, o Filemão Pérez e o Cândido Padim, é outra história. Aí a gente já está falando do começo do século XX. E o Filemão Pérez e o Cândido Padim são imigrantes espanhóis. Eles são imigrantes espanhóis que vêm para cá no final do século XIX. E eles se estabelecem em São Carlos. O Cândido Padim, a gente tem menos informação. A gente sabe que ele foi um empresário local e a gente ainda está procurando, inclusive por ele ser espanhol, a gente está procurando mais informações sobre ele. Enfim, ele foi um dos membros que fundaram a Sociedade Espanhola em São Carlos. Infelizmente, a Sociedade Espanhola não existe mais e o prédio foi demolido ainda nos anos 80. Né? E ele é uma figura que a gente tem procurado bastante informações sobre ele. O Filemão Pérez já é uma figura um pouco mais marcante. O Filemão Pérez, ele também é espanhol e ele era fotógrafo. Tanto que ele tinha um estúdio em São Carlos, depois ele vai abrir um estúdio em Araraquara. Né? E ele é responsável pelas fotografias mais conhecidas de São Carlos entre 1890 e 1910. Talvez, assim, alguns dos primeiros registros fotográficos de São Carlos sejam dele. Então, ele é uma figura marcante nesse sentido. As fotos que todo mundo conhece, que todo mundo vê espalhado pela cidade, tudo quanto é supermercado de São Carlos, são dele. São as fotos dele. Então, assim, ele é uma figura muito importante nesse aspecto. Ele tem uma produção, por exemplo, que muita gente não conhece. O Almanaque de Araraquara, que essas publicações que são feitas naquela época, eram feitas, né, para mostrar a cidade, a história da cidade, os comércios locais, quem bancava eram os comerciantes, né, fazer esses almanaques. E eles faziam, e foi ele que fez o de Araraquara, por exemplo. E ele fez um outro material, já em 1918, que foi o álbum ilustrado da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, quando a Companhia Paulista fez 50 anos. Quem fez esse álbum foi o Filemão Pérez. E a Promemória, este ano, na verdade, no final do ano passado, né, a pandemia deu uma balançada na gente. A gente republicou esse álbum. A gente refez ele igualzinho que ele era, entendeu? A gente adaptou tudo certinho, a gente fez uma publicação facsímile do álbum da Paulista. Porque é uma publicação muito importante. Inclusive, assim, para quem gosta de ferrovia, para pesquisador que trabalha com a história da ferrovia, é um material super importante. Né? Então, o Filemão Pérez é uma figura muito legal, mas ela também é meio misteriosa, assim. A gente não tem todos os dados dele e a gente está atrás. Mas são essas figuras que a gente é o que mostra que todo mundo tem um papel histórico. Não é só o grande fazendeiro, o grande político. Não, esse fotógrafo é importante, o Cândido Padim vai ser importante, entendeu? Essas figuras menores, sabe, também vão ser importantes, menores em termos, né? Que não são nem destacados politicamente, nem destacados economicamente, mas eles também estão lá e participam ativamente. Poxa, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui pelas nossas plataformas e vão nos ver e nos acompanhar também pela Fundação para a Memória de São Carlos, porque está liberado aqui. Eu já deixo a autorização para a réplica desse material para
propagação do conhecimento, e é isso que a gente sempre prima aqui nas nossas plataformas de conteúdo. Eu, Denis Alves, também o Resistência Inclusiva, por isso que a gente sempre pede para você deixar seu like e compartilhar. Minha querida Leila, você falou aí da igreja, muito importante aí para a história de São Carlos. Essa igreja teria relação com o santuário da Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, e esse caminho que você disse, não tem relação com o famoso caminho da fé aí de São Carlos? Tem. Na verdade, assim, o caminho da fé é uma coisa muito mais atual, né? Que foi essa construção de ligação para esses caminhos de peregrinação pelo interior. Aqui em São Carlos, o caminho da Babilônia, né, a peregrinação à Nossa Senhora da Babilônia, existe desde o século XIX. É bem antigo também, né? Tem que lembrar que, assim, até pelo menos 1886, até o estabelecimento da ferrovia em São Carlos, que é 84, ela era predominantemente rural, né? E, segundo o mito local, né, segundo a tradição, houve um incêndio na região da Babilônia, que é uma região aqui próxima a Santa Eudóxia, inclusive, onde você tem várias fazendas de café, e houve um incêndio muito grande numa dessas fazendas, na Fazenda da Babilônia, e a única coisa que ficou conservada desse grande incêndio foi uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. E essa imagem, eles teriam considerado isso um sinal de um milagre, dentro da tradição do catolicismo popular e tudo mais, e construíram uma capela para essa imagem, né, que eles consideravam milagrosa. E, a partir daí, as pessoas começaram a fazer peregrinações a essa capela vai sofrer um novo incêndio, depois vai conservar a santa, e eles constroem outra. E a fama de milagreira dessa capela e tudo mais vai começando a aumentar o número de peregrinações. Tanto que a gente tem registro de peregrinação lá em 1890 e alguma coisa, entendeu? Então é muito antigo. Quando chega os anos 30, 40, 1930, 1940, ela era tão grande, tão conhecida das pessoas, que a Câmara Municipal acaba reconhecendo o dia de Nossa Senhora da Conceição, o feriado de 15 de agosto, né, que é comemorado aqui em São Carlos, reconhece a peregrinação em si, né, e é isso, a arquidiocese local, né, a gente já era diocese, né, diocese de São Carlos, ela reconhece a capela, torna ela uma capela oficial, se constrói a igreja que a gente tem hoje lá no santuário. Recentemente, isso eu estou falando faz uns 8 anos, 10 anos no máximo, ela foi reconhecida como santuário, oficialmente, né? E esse reconhecimento levou também a um melhoramento das vias de acesso, de segurança e tudo mais. E está sendo feito um trabalho, e foi feito um trabalho de inventariamento para a gente descobrir, porque existiam vários caminhos que levavam para a Babilônia. Não existia um caminho só. Hoje o caminho mais conhecido é o que vem pela estrada de Descalvado, né? Vem pela pista ali, pelo alto da Vila Neri e tal, da Getúlio Vargas. Eu estou falando, quem for de São Carlos vai saber o que eu estou falando. Vai por dentro do bairro, pega a estrada para Descalvado e vai por ali. Mas existiam outros caminhos, existia um caminho por dentro das fazendas, por exemplo, né? Então foi feito um levantamento, foi feito um levantamento histórico, né? Recuperar toda essa história. Tem até um trabalho de uma pesquisadora da USP, mas ela é da área de arquitetura, e ela está fazendo esse levantamento da história da Babilônia. E é bastante interessante, entendeu? Tem coisas a serem recuperadas. Há muitas pessoas que falam que, por exemplo, que havia um cemitério de escravizados naquela região, então é uma coisa que a gente precisa recuperar a história direito. Então, assim, há várias coisas que estão sendo feitas em relação a ela. E, pelo período, foi o período que começou a se estabelecer os caminhos da fé. Então, São Carlos, por conta disso, acaba meio que ligando esses eventos, né? As caminhadas para a Babilônia, que tem várias, a pessoa vai de bicicleta, vai de cavalo, tem o abençoado dos carros, enfim, tem várias formas de manifestação. E isso acaba se ligando ao caminho da fé.
né? E hoje existe até umas marcações do Caminho da Fé e eles vão até a Babilônia, né? Uma oficialização do Caminho da Fé ligada à peregrinação da Babilônia. É isso aí, já dizia o Frejá, suspenderam os jardins da Babilônia. Eu quero saber se esse Caminho da Fé dá para fazer de cadeira de roda, antes da gente ir para os intervalos aqui, mais um da Rádio WRB, e se existe registro de algum milagre. Olha, a última vez que eu fui, e isso já faz alguns anos, eu fiz um caminho que tem um bom trecho de estrada de terra. Então, esse o caminho que eu fiz. Por isso que eu estou falando que tem vários caminhos. Então, eu não creio que para um cadeirante seja confortável. Mas existe o caminho que vai pela pista. E esse caminho que vai pela pista, normalmente quem faz são os ciclistas. Então, normalmente, eu acredito que esse seja o caminho que quem usa cadeira de roda deve fazer, que é o caminho da pista. Que deve ser esse, que eu acho que daí é mais seguro, as pistas aqui são bem sinalizadas. Normalmente acontece esse caminho na época da comemoração, então tem muito acompanhamento técnico e tal. Mas enfim, eu realmente não saberia responder com tanta segurança sobre isso. E qual foi a outra pergunta que você fez? Desculpa. Se existe algum registro de milagre ou algum coisa parecida? Eu, pessoalmente, nunca encontrei nenhuma referência. Eles falam dos milagres, mas eu nunca encontrei nenhum registro. Talvez o trabalho que hoje a Rita, ela chama Ana Rita, que a Ana Rita está fazendo, ela consiga recuperar, né? Mas é algo que a gente pode voltar a conversar em outros momentos e aí eu te conto se eu achei algum milagre. Mas eu, pessoalmente, nunca vi nenhum registro, né? Mas existe muita devoção em relação a ela. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vou lá fazer o cadeirante do Apocalipse, fazer o caminho da fé lá na Capelinha. E a gente agradece a todos vocês que nos acompanham pela Rádio WRB, aqui ao vivo pelo canal Resistência Inclusiva, vão também nos acompanhar pela Fundação Pro Memória de São Carlos. Então, temos aqui uma pergunta do São Martins Motos, novamente. São Carlos recebeu imigrantes trazidos pelo Conde do Pinhal nos anos de 1976 a 1905. Existe ainda alguma cultura ou comunidade alemã aí em São Carlos, Leila Maria Massarão? Então, essa chegada desse grupo imigrante foi um pouco truncada, na verdade, né? Não foi muito bem sucedida essa chegada desse grupo imigrante. Tem que entender que o país ainda tinha uma mentalidade escravista, então teve muito conflito e tal. Essa comunidade, a que chegou nesse processo aí, ela acaba se deslocando de São Carlos. Então, quando a gente vai falar de comunidade alemã em São Carlos, a gente já vai falar lá na década de 20 e 30, já 1920, 1930, que é o pessoal que são descendentes, são alemães ou austríacos, né, o pessoal de língua alemã, que chega aqui, mas já é o pessoal que vem para a área urbana. Então, e normalmente eles vêm com dinheiro. Então, o que a gente tem aqui desses descendentes de culturas de língua alemã, eles são principalmente industriais, engenheiros, médicos. Por exemplo, a Toalha São Carlos, a família era suíça. O Germano Fer, que é uma figura bastante importante, foi ele que construiu a fábrica de lápis, que depois seria comprada pela Johann Faber. Tinha um dos irmãos dele era médico e tem relação com a fábrica de tecidos, entendeu? Então, esses personagens, eles já têm um outro perfil. Tá? Não vou dizer para você que não havia trabalhadores alemães na área rural. Provavelmente tinha. Mas esse grupo que inicialmente vem para a fazenda do Conde, né? A fazenda, eu não sei nem se ele vem para Pinhal, mas enfim, que vem
através do Conde do Pinhal, ela, na verdade, se desarticulou. Ela não tem uma existência longa em São Carlos. Né? Ela acaba se desarticulando. Tanto que você não encontra muita referência a ela. Os grupos de língua alemã que vão ter força aqui são principalmente os industriais que vão para a área urbana, né? E os profissionais liberais, né? Que vão para a área urbana. Sim. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem e nos acompanham. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para a nossa convidada Leila Maria Massarão, historiadora da Fundação Pro Memória de São Carlos, podem colocar aí na tela que a gente coloca aqui na pauta para ela. Leila Maria Massarão, você, como boa historiadora, qual é o seu entendimento sobre o uso das informações do historiador, dos fatos históricos coletados por vocês, serem interpretados por outros profissionais da área das ciências humanas, como os sociólogos e os cientistas, os antropólogos e os cientistas políticos? Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. Você acha que eles aumentam, mas não inventam? Ou qual é o seu entendimento? Tá, vou começar a rixa interdisciplinar aqui. Não, na verdade, assim, desde o... Lembra que eu te falei que a historiografia mudou muito, né? Na verdade, as ciências humanas mudaram muito nos últimos 150 anos, pelo menos. Desde bastante tempo, não vou precisar datas, não, mas já faz bastante tempo que nenhuma dessas disciplinas conseguem trabalhar isoladas. Por exemplo, na historiografia, a gente não consegue trabalhar sem interdisciplinaridade. E isso acontece para a sociologia, para a ciência política, para a antropologia. Todos os trabalhos acabam sendo interdisciplinares. Então, é muito raro que você vai ver um trabalho, por exemplo, o meu mestrado, meu mestrado é em História da Cultura, né? História cultural, com ênfase em História das religiões. Na minha banca tinha um filósofo que falou que o meu trabalho era um ótimo trabalho de antropologia. Entende o que eu quero dizer? A gente hoje, para captar, por exemplo, dentro da historiografia, para a gente captar um evento, compreendê-lo em suas várias dimensões, e nem todas a gente consegue abarcar, a gente precisa das outras disciplinas. E o inverso também acontece. É claro que a forma como você vai usar as informações dessas outras disciplinas talvez não sejam tão rigorosamente teóricas e metodológicas como dentro da disciplina, né? Mas as informações que ela nos dispõe, elas são importantes para a construção do nosso conhecimento. E vice-versa. Agora, se aumenta um ponto, não necessariamente, porque, por exemplo, os eventos históricos, eles são construídos a partir de documentação e tudo mais. Os sociólogos trabalham, por exemplo, numa perspectiva mais analítica, teórica, entendeu? Só que ele precisa de um pé na realidade, senão ele não está analisando coisa nenhuma. Então, é a hora que a historiografia é importante para o sociólogo. É o lastro para onde ele consegue crescer a sua análise. Então, eu acho assim, não que aumente um ponto. Na verdade, quem contou aumenta ponto. Levando Machado de Assis. O que acontece é que ele vai pegar aquilo que é o lastro dele e construir o seu próprio conhecimento. Não necessariamente ele está construindo algo diferente, né? Ou ele está aumentando, não. Ele está olhando para aquele evento histórico do ponto de vista do conhecimento dele. Então, não. E a gente faz muito isso em várias disciplinas, né? A gente se cruza mesmo. Nas ciências humanas é muito difícil você não fazer isso hoje, da forma como hoje a gente trabalha. É isso. Tem um comentário aqui da Dalila Menezes. Dalila Menezes, isso. Leila, tenho dó dos futuros historiadores para reportar
a política dessa gestão presidencial atual. Vem lá do blog Sociologia e Análise. Isso corrobora aqui com a próxima pergunta sobre os meios de comunicação. Qual a sua opinião? Se eles realizam programas e matérias adequadas para mostrar à sociedade os conceitos históricos? Aí são duas coisas. A questão, coitado de nós mesmos. Eu também tenho dó. Eu espero estar aposentada até lá. Mas, enfim. A questão da história do presente, né, de contar uma história atual, é essa. Os eventos ainda estão acontecendo. Mas nada do que está acontecendo hoje, por mais, usando uma expressão bem louca, por mais escalafobético que seja o que está acontecendo, ele também não é uma coisa que seja tão surpreendente assim, né? Na verdade, por exemplo, nos anos 70, você já tem filósofos, você já tem pesquisadores falando sobre o que, para onde o fim da modernidade nos levaria, né? Porque muita gente diz que a gente está no fim da modernidade ou no começo da pós-modernidade. Mas esse processo do final do século XX, da derrocada do chamado bloco comunista, da teórica vitória do capitalismo, e o capitalismo está se esgotando no neoliberalismo, está ruindo no neoliberalismo. Então, assim, esses eventos que marcam, na verdade, o fim do século XX, né, o fim do século XX, começo do século XXI, ele é um momento de transição, mas não é que ele era previsto, porque a gente não está adivinhando nada, mas a forma, os encaminhamentos dados, a forma como as pessoas estavam construindo as coisas, a forma como elas estavam conduzindo as coisas, já nos preparavam para algo que ia ser bastante complicado. E aí eu entro na questão da comunicação. Um dos efeitos que a gente tem com esse fim da modernidade, começo da pós-modernidade, ou a pós-modernidade, pode chamar como quiser, são os famigerados pós-verdade, fake news, negacionistas e revisionistas. O que acontece? Chegou um ponto que as pessoas acreditam que elas podem falar o que elas querem, mesmo que seja uma fantasia. Entendeu? Mesmo que seja uma versão fantasiosa. Os métodos científicos, eles não são considerados. Nenhum historiador sério vai fazer uma afirmação que tal coisa é roxa, se ele não pesquisar o quanto de azul e vermelho tiver ali. Mas a pós-verdade, que quer alimentar público, quer alimentar fãs, quer alimentar seguidores, quer alimentar grupos políticos, as seclas, esses grupos, eles vão manipulando os eventos de acordo com seus interesses. Então, vira uma batalha bastante difícil em tempos em que a mídia existe na mídia uma preocupação com vender, então ela vai sempre querendo uma versão romântica, ou uma versão fantasiosa, uma versão fantástica do que ela está apresentando, para atrair consumidores. Só que as pessoas não têm discernimento de que aquilo é uma representação, que aquilo é uma construção. E elas não estão preocupadas. Se satisfizer a forma como ela pensa, como ela age, ela engole aquilo e vai reproduzir como uma matraca. Então, nós estamos num momento bastante complicado, que, na verdade, dentro da historiografia, dentro da filosofia, nós estamos vendo isso acontecer, né? E as mídias diversas, inclusive os meios de comunicação, acabam contribuindo para esse tipo de coisa, né? A gente tem coisas bastante complicadas. É só você ver a questão, por exemplo, das novelas, como as novelas são construídas. A gente, com um pouquinho de bom senso, a gente sabe que aquilo é romanceado. É uma história contada para ser uma história romântica e tudo mais. Só que a vida real não é só romance.
E aquelas pessoas ali eram reais, e elas estavam inseridas em um momento específico. Então, assim, e as pessoas perderam essa dimensão. Um dos efeitos da pós-modernidade é isso. Você abre mão dos métodos, das teorias, das metodologias e fala o que você quer. Aí aparece o povo que fala que história é romance, você pode escrever o que você quiser. Não é. Você precisa ter cuidado. Eu te falei, você não pode falar que aquilo é roxo sem saber quanto de azul e vermelho tem lá dentro. Entende? Mas é bastante tenso. É bastante tenso. Mas essa questão de o que nós vamos contar no futuro, vai ter muita coisa para contar. Vai ter muita coisa para contar. Bom, se as mídias hoje em dia corroboram para que a nossa história seja contada e registrada, a história que a gente já tem registrada, ou também está registrando, como você falou aí, ela é realmente a história acontecida, até porque as informações e a história é contada e registrada por aqueles que vencem. Então, o quanto existe realmente uma história por trás da história, o quanto de verídico tem nas captações e na forma de interpretação da nossa própria história. Isso é uma questão que é muito séria, a historiografia. É por isso que às vezes eu falo história e às vezes eu falo historiografia. Elas não podem andar separadas, porque isso leva à interpretação romântica. Então você tem um evento que foi contado, por exemplo, que vai ser bastante explorado, a gente vai lançar inclusive um livro sobre isso. Esse ano, bicentenário da independência do Brasil. 200 anos da independência do Brasil. As pessoas conhecem a versão micro da história. Dom Pedro I recebeu o aviso nas margens de Ipiranga, enquanto ele voltava de Santos, que ele estava sendo pressionado, estava sendo pressionado para voltar para Portugal e reestabelecer a colônia no Brasil, mas ele falou, não vou ficar aqui, porque, enfim, aquela versãozinha do Independência ou Morte. Só que ninguém conta que essa versão foi construída pelo próprio Dom Pedro na sequência dos eventos. Cada vez que ele contava a história, ele contava de uma maneira um pouco mais rebuscada. E ele contratou um historiador da época, por favor, para contar essa história. E aí o cara conta do ponto de vista do Dom Pedro I. E isso vem sendo reproduzido exaustivamente. E o que acontece com isso? Parece que o Dom Pedro é um grande herói que fez tudo sozinho, ou com a ajuda lá do como que chama? Gente, olha que essa cabeça péssima hoje, gente. Desculpa, viu? Enfim, tem uns personagens, meia dúzia de personagens, e que são eles que fazem tudo. Só que não é. Desde décadas, anos antes, na verdade, no final do 19, você já tem vários movimentos de escravizados, de trabalhadores, de outros grupos políticos que existiam no Brasil em direção à questão da independência. Você tem a América Latina inteira chutando a Espanha. Então, assim, existem muitas coisas acontecendo ao redor do evento Independência do Brasil. O problema é que até mais ou menos 1930, 1940, o historiador era aquele cara que vai contar uma história edificante da nação, só a parte bonita da história, numa versão que fale, olha como nós somos uma nação importante, como nós somos uma nação que está crescendo. Porque os objetivos naquele momento eram esses. Os objetivos de quem bancava a história era mostrar que o Brasil estava crescendo, que nós éramos uma nação, todo mundo unido, bonitinho, graças a uma independência que não teve guerra. Entende? Então, assim, havia um interesse por trás disso. Hoje, quando a gente estuda qualquer evento, inclusive este, a gente não faz isso. A gente vai olhar todo mundo que estava em volta
e ver como as pessoas escreveram. Qualquer documento, qualquer texto. Se você pegar um documento de cartório, gente, documento só documento. O cara, escriturário do cartório, escreveu um documento. Ele teve um motivo para escrever. Ele escreveu de um jeito específico, porque ele tinha um objetivo específico. Aquele documento foi criado por uma burocracia que tinha um interesse específico. Então, nada é isento. Então, quando você lê uma coisa hoje, um documento, analisa um evento, você tem que lê-lo de uma maneira muito assim. Quem escreveu, por que escreveu, qual era o objetivo, quem participava desse documento, quem não participava, sabe? Um evento que acontece aqui muito frequentemente, que a gente está destruindo um santo, vamos falar em destruir santo. Aqui na cidade, por muito tempo se falou que São Carlos tinha sido a primeira cidade do Brasil a abolir a escravatura. Em 1887 teria sido abolida a escravatura. Isso é mentira. Existe uma frase num jornal do Senado do Império falando que fazendeiros teriam libertado os escravos já em 1887 nos caminhos da abolição, incluindo o Conde do Pinhal. Só que isso não é verdade. Quando você olha, de um montante de quase 4 mil escravos, o Conde do Pinhal fez 17 ou 18 abolições, alforrias. Dessas, efetiva, se não me engano, era só uma. As outras falavam assim, você vai ser alforriado. Perdão, gente. Você vai ser alforriado. Só que antes de ser alforriado, você tem que trabalhar mais 5 anos para mim. Grande alforria. Entende? Mas quando contam aqui na cidade, para mostrar como... Olha, nós somos tão progressistas, porque o conde era um homem maravilhoso, um herói local, eles entraram nessa de que ele tinha abolido e libertado os seus escravos. Que nunca aconteceu. Entende? Pela leitura de um documento que fala uma frase totalmente dúbia, uma frase que não tem muito sentido, eles se apegaram a ela para contar essa versão. É extremamente complicado. Hoje, analisando tudo quanto é documento que a gente tem, a gente fala, não é isso que aconteceu. É diferente. É o código de linguagem que cada um de nós coloca quando transfere algum tipo de informação ou conhecimento, né? Inevitavelmente a gente coloca ali uma pitada da nossa intuição ou a gente, né? É mais ou menos por aí. Temos aqui... E abre isso. Deixa eu só falar uma coisa. E abre uma brecha. Por que o trabalho historiográfico não é fechado? Por que nenhum evento... eu contei, está contado, ninguém mais pode contar de novo? Não. Porque pode aparecer outro documento e vai te falar que tal coisa não é bem isso. Daí você tem que ir lá de novo e trabalhar esse documento. Então, nenhuma história é final. Não existe verdade em história. Não existe. Porque existem verdades. A verdade de um escravista é diferente da verdade de um abolicionista, que é diferente da verdade do escravizado. São 3 verdades que são diferentes. E elas estão interrelacionadas. Você não pode contar de um e achar que está tudo certo. Que aquela é a história verdadeira. Não vai dar certo. A história está sendo formada e contada e registrada ao mesmo tempo. Certo? Temos aqui o comentário da Dalila Menezes Michel, que ela fala, Foucault, então foi um grande visionário em sua época, do blog Sociologia e Análise. Quem foi Foucault? É Michel Foucault. Ele era um filósofo... Foucault. Ele é um filósofo francês que ele escreveu muitos trabalhos sobre poder. Como o poder é constituído. Entendeu? Como o poder se constitui. A gente, em história, hoje, eu, quando me formei, quando eu fiz faculdade, eu li muito Foucault. Eu li muito Foucault, por isso que eu sei. Ele
ele trata como o poder é formado. Então, por exemplo, ele tem um livro que chama Vigiar e Punir, que ele mostra como as instituições de ensino, as prisões, os asilos, enfim, esse tipo de instituição, a arquitetura desses lugares era construída para a pessoa se sentir vigiada, para a pessoa não cometer aquilo que eles consideravam um errado. Entende? A própria arquitetura já te oprimia para você não fazer aquilo. Né? O Foucault está muito certo. Outra coisa que o Foucault está certo, ele tem umas coisas que são super interessantes. Por muito tempo, quando a gente contava as histórias dos dominados e dos dominantes, digamos assim, né? A gente chamava os dominantes de agentes e a gente chamava os dominados de sujeitos. Ou seja, era uma relação de poder. Você sujeita o outro. Só que não. O outro não é só sujeito. Ele também pode ser agente da sua liberdade. Então você não pode chamar ninguém de sujeito. Quando você chama alguém de sujeito, você está falando que ele é inferior ao outro, que ele está submetido ao outro, que o outro manda e que ele não faz nada. E aí chega numa outra coisa que o Foucault tem toda a razão. Tudo é discurso. Por isso que quando a gente escreve um livro de história, quando a gente escreve um artigo e tudo mais, a gente tem muita preocupação com as palavras que a gente usa, com os termos que a gente usa, sabe? A forma como a gente vai expressar. Porque isso vai formar a ideia que você quer passar. Então, assim, como você comunica vai ter muito peso na forma como vai ser compreendido aquilo que você está falando. Né? Então, tudo é discurso. A forma como a gente veste é discurso. Né? A forma como a gente se movimenta é discurso, a forma como a gente fala, como a gente escreve, como a gente xinga, tudo é discurso, porque você está transmitindo uma ideia. Até quando você, sei lá, quando você tinge o cabelo de roxo. Eu tô com roxo na cabeça hoje. Enfim, tudo é um discurso. Então tudo é passível de interpretação. Na verdade, tudo você pode interpretar. Tudo é interpretativo. O Diego Messias está colocando aqui, ó, Foucault, né? Foucault, né? Chama de arquitetura panopticon. E eu quero completar isso aqui para você responder a próxima pergunta. Se, na sua opinião, o jovem de hoje em dia, você falou aí no comecinho sobre como você se interessou pela história em ser uma historiadora, inclusive como conheceu aí a Fundação Pro Memória de São Carlos, a quem a gente agradece e convida a todos os nossos espectadores e telespectadores a conhecerem a Fundação Pro Memória de São Carlos. Os links das redes sociais dela está aqui na descrição desse vídeo. Então, na sua opinião, o jovem de hoje em dia, nessa sociedade contemporânea atual, ele se interessa pela história ou pela sua própria história? Então, aí a gente precisa... Tem umas coisas que são bastante complicadas. Por muito tempo, a história como conhecimento histórico, a história com H maiúsculo, ela foi transmitida para as pessoas através da escola, principalmente através da escola. E ela era aquela historiografia mais tradicional, que é aquela historiografia dos grandes homens, dos militares, da história das guerras, dos políticos e tal. E ela é contada de uma forma como se ela fosse uma história fechada. E que só existiam aqueles personagens. Então, é uma coisa muito chata. Dá a impressão que, assim, você tem aquelas figuras e o resto é massa de manobra. Você não tem ninguém participando. Você não se sente representado, porque você não é militar, você não é general, você não é político. Você não sente interesse, porque é o cara fazendo tudo e você só se ferrando aqui embaixo. E é contado de uma maneira épica, romântica, com aqueles termos desse tamanho.
E isso foi um desserviço para a história. Porque aí as pessoas se interessavam muito. Ah, é muito chato, tem que decorar data. As pessoas achavam que tinha que decorar data. Não tem que decorar data, gente. A gente consulta a data. Pelo amor de Deus. A gente vai lá no livro e consulta a data. Você tem que. O que é importante é você entender aquele evento no seu contexto. É lógico, quando ele aconteceu é importante, né? Porque é no tempo, né? Mas não era isso ensinado. Hoje, talvez nos últimos 20, 30 anos, isso foi começando a mudar. Tanto que hoje você tem mais alunos que se interessam por história. Hoje você tem mais gente que se interessa por história. Mas porque se mudou o jeito de ensinar história. Né? Hoje a gente fala de grupos que não se falava antes. A gente fala de trabalhador, a gente fala de mulher, a gente fala de índio, a gente fala de escravizado, a gente fala de população negros pós-escravização, a gente fala de migrantes, a gente fala de migrantes, a gente fala dos trabalhadores urbanos médios, enfim, a gente fala de mais gente que a gente conhece, que a gente se relaciona. Então, a gente se sente mais inserido. Hoje existe, por exemplo, ensino de história local, história regional, coisa que não existia. Antes era a história do Brasil, que é contada como se fosse uma coisa separada da gente, e tá tudo certo. Não, hoje, eu vejo pelos meus estagiários, eu vejo pelo pessoal para quem eu dei aula, que eles conseguem fazer essas pontes. Ó, tal coisa estava acontecendo no Brasil, e isso refletia de tal forma em São Carlos. Ou isso está acontecendo em São Carlos porque tal coisa estava acontecendo no Brasil. Então, assim, conseguir fazer essas pontes, ampliar os personagens, tudo isso fez com que as pessoas, com que o jovem começasse a se interessar mais. Está longe de ser o ideal de que todo mundo seja capaz de consumir história. Né? Ainda tem muita gente que tem preguiça, nem todo mundo tem acesso a um ensino que te propicie isso, nem todo professor às vezes consegue fazer isso, tem estrutura, né? Mas, de toda forma, isso já tem mudado significativamente. Então, assim, eu vejo que há uma potencialidade. Ainda está longe de ser o ideal. Mas tem umas coisas bem legais, bem interessantes nesse sentido. Entendeu? Você falou que estão mudando. Então, quais as práticas, na sua opinião, que deveriam ser desenvolvidas para que esses jovens despertassem o interesse, né, e passassem a ter gosto por saber dessa história? É algo que já existe e que já é praticado. Só que eu acho que, assim, normalmente se pratica nos primeiros anos do ensino fundamental, mas eu acho que isso pode ser praticado durante o ensino todo, que é fazer com que o aluno se sinta representado, entende? Que ele sinta que ele tem um lugar naquela história, que a família dele participa daquela história, que as escolhas que ele faz, né, com aquilo que ele consome, aquilo faz parte da história. Então, isso se faz normalmente nos primeiros anos, quando se trabalha com história local. Isso ajuda bastante. Trabalhar com história local, história da família, né? Recuperar a história da família, de onde veio, para onde foi, onde morou e tal. Então, assim, é necessário que isso seja praticado em no ensino de história de forma geral, né? É claro, eu estou contando a história da Revolução Russa, mas é importante, ela não ficou restrita à Rússia. Ali estão envolvidos movimentos que aconteciam na Europa já há algum tempo. E teve gente que estava envolvida nesse movimento que migra para o Brasil para trabalhar no café. Então, assim, essa história não está longe, né? Então, assim, fazer essas pontes e trazer a realidade para mais perto ajuda muito. E que ela não fique restrita ao ensino fundamental, lá quando você está ensinando a historinha da cidade para criança.
né? Que isso acontece lá para o quarto, quinto ano. Não, você consegue trabalhar com essas estratégias posteriormente também, né? E é necessário que seja feito isso. Né? Isso é uma das coisas mais importantes. E claro que o professor consiga ser instrumentalizado com informações mais novas, mais recentes, que ele seja capaz de ter acesso a essas informações. Sensacional, concordo plenamente e acho de extrema e suma importância que isso seja implantado e venha sendo desenvolvido nas nossas escolas, porque o povo que não sabe da sua história, com toda certeza não tem futuro. E vamos agora aqui para a última pergunta para a nossa querida convidada, historiadora Leila Maria Massarão. Leila, qual a sua visão, você como historiadora, que contempla aí as informações da nossa sociedade através dos tempos, qual a sua visão para um futuro próximo, de um futuro próximo para a humanidade? Você vê em um cenário que hoje temos, você como historiadora, vê um futuro promissor diante de tudo que a gente vê na sociedade, você que vê os acontecimentos históricos de agora para frente, você consegue vislumbrar um futuro promissor para a gente, para a humanidade? Olha, então, há uma tendência que também vem dessa historiografia tradicional de achar que a gente está sempre evoluindo, né? Que a gente está sempre evoluindo. Que não é verdade, não é verdade. Tanto que em história a gente não usa mais evolução. O termo evolução não se usa mais em história. Porque não necessariamente a gente está indo de um lugar pior para um lugar melhor. Né? A gente está indo para um lugar diferente. Agora, se ele é bom, se ele vai ser bom ou ruim, é outra história. Né? Mas a gente... Hoje, existem muitas coisas que eu falando de um ponto de vista da experiência pessoal, e isso eu já conversei com outros colegas que também são historiadores, eles também têm um pouco dessa impressão, do ponto de vista das nossas experiências pessoais. Que você vivia nos anos 80, aquém das bagunças dos anos 80, gente. Você tinha um encaminhamento mais positivo do que nos anos 2000. Eu acho que tem a ver com esse processo da pós-modernidade e tudo, de que as pessoas se agarram a coisas que são mais tradicionais, que são mais estabelecidas, que são mais rígidas, porque as mudanças estão sendo muito rápidas. As coisas estão mudando muito rápido. E tem gente que não sabe lidar com mudança. Né? Ela tem medo de perder as coisas que ela tem, ela fantasia que ela vai ser... às vezes fantasia mesmo, que ela vai perder as coisas que ela tem de alguma forma, enfim. E aí elas se agarram a esse passado idealizado, ao passado idealizado. E aí as transformações que estão vindo batem de frente nessas idealizações. E as coisas são muito difíceis. Você causa muito sofrimento. Transformações, sejam elas qualquer transformação que seja, ela pode causar muito sofrimento. E a gente está vendo isso muito nitidamente agora. As pessoas têm cada vez sofrido mais. Ou assim, elas sofrem porque elas não querem perder o que elas têm e a tendência é ficar violentas. Ou elas sofrem porque elas não conseguem ir para frente, daí elas ficam violentas. Ou elas se encasulam. Então, assim, nós estamos num momento de transição que é muito complicado. O que eu vejo para frente, a última vez que me fizeram essa pergunta, eu falei assim, olha, eu tenho muito medo da ditadura voltar. E nós estamos quase nisso. E nós batemos na trave. Então, eu falei que eu nunca mais faço comentário desses. Porque chama. Mas, enfim, eu acho assim, a gente está num momento de transição muito forte. Tá? De transição de sociedade, de valores, e isso e em confronto mesmo. Eu acho que nunca esteve tão evidente
as polarizações, porque as pessoas tendem a polarizar quando elas estão assustadas, estão com medo. Entendeu? Bem e mal, certo e errado, entendeu? Verdade e falso. E elas não conseguem raciocinar fora disso. E nós estamos num momento que é exatamente esse. E aí, os efeitos disso podem ir tanto a bem quanto a mal. Então, realmente, como isso vai se processar, a gente conversa daqui a 20 anos. É isso aí. É isso aí, num futuro bem próximo. Num futuro bem próximo, que com toda certeza a gente já está vislumbrando. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Leila, fique à vontade para você se despedir, passar sua mensagem, falar aí das publicações atuais e parceiros e parcerias da Fundação Pro Memória de São Carlos. Aqui a gente agradece de coração e na sua pessoa, né, através da sua pessoa, e falar também das palestras, né, da Fundação desse mês. Então, fique à vontade aí. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente fica lisonjeado, tá bom? Fique à vontade aí para fazer as suas considerações e as divulgações. Olha, eu que agradeço o convite novamente, muito, muito obrigada. Eu acho que é muito legal a gente ter canais abertos que possibilitem que a gente fale para fora usando um termo da moda, para fora da nossa concha, né? Para outros grupos, para outras pessoas, porque alguma coisa às vezes a gente consegue passar, consegue despertar algum interesse adormecido nas pessoas. Eu agradeço muito. Espero a gente ter outras oportunidades de conversar. Eu acho que você tem umas bagagens que eu estava até comentando com uma pessoa próxima. Eu falei, eu ainda preciso levar o Denis para as palestras da Fundação Pro Memória de São Carlos para a gente falar de inclusão, né? Para a gente falar de inclusão. Vamos ter esse momento. E eu agradeço muito, porque eu acho que esse intercâmbio de conhecimentos é importante, não só para a gente, mas para todo mundo que a gente conseguir alcançar, sabe? Não importa se são 20, se são 5, se são 100. É importante que a gente faça isso. A Fundação Pro Memória, ela tá nas mídias sociais, então está acessível para quem tiver interesse. Aqui tem os linkzinhos aqui na nossa divulgação. A gente tem um perfil no Instagram, aqui no Facebook, e temos um canal no YouTube. No YouTube, uma vez por mês, a gente faz uma live, chama Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, que a gente traz um assunto por mês para a gente debater. Agora, em fevereiro, no dia 21 de fevereiro, às 19 horas, a gente vai trazer uma doutora em História, na verdade, doutora em Sociologia, ela é formada em História, que ela trabalhou com a Sociedade Dante Alighieri, de São Carlos, e ela vai falar um pouco sobre essa questão da imigração italiana na cidade, como os italianos se organizavam, quais eram as práticas culturais, enfim. E ela vai fazer essa palestra para a gente, então, no dia 21 de fevereiro, no nosso canal no YouTube. Quem tiver interesse nas nossas publicações, nas nossas exposições, no nosso site oficial, que também está aí, promemoria.saocarlos.sp.gov.br, a gente tem os livros que a gente comercializa, a gente tem alguns artigos sobre história de São Carlos que podem ser baixadas e consultadas. A gente tem um acervo fotográfico digital que pode ser consultado, temos mais de 40 mil fotos. Então, assim, a gente tem bastante coisa no site lá que pode ser interessante para quem gosta de história, para quem quiser conhecer a história de São Carlos, para o pessoal de São Carlos que está aqui, precisa fazer pesquisa, precisa indicar alguma coisa, a gente está à disposição. Os nossos canais estão abertos para a gente conversar. Enfim, precisando, a gente está aqui. Sempre que a gente precisar, a gente pode conversar. Tá certo? Muito obrigada. Eu queria, inclusive, agradecer o pessoal do Comunicações Pesquisa, que é nosso parceiro, que a gente troca umas figurinhas, troca umas postagens. Enfim, eu quero agradecer muito na pessoa do Diego, que tem sido um grande parceiro, aquém das dificuldades que a gente enfrenta, mas eu espero continuar fazendo essas parcerias, a gente
tem algumas coisas pela frente para publicar, vão ser bastante interessantes, né, que ampliam, na verdade, o escopo da promemória, né? Enfim, eu queria agradecer novamente, dar boa noite para todo mundo que está aqui, todo mundo que participou, o pessoal que veio. Eu estou vendo minha sobrinha que está lá no Japão, aqui nos comentários, porque a família tem que fazer sketch para a gente, né? Tem que fazer público. Para o Márcio, claro, e também a pessoa que está comigo, que é importante também. Enfim, e todos os colegas de trabalho que eu vi aqui também, que são muito importantes para o nosso desenvolvimento, certo? Muito obrigada, viu, Denis? Obrigada mesmo. Imagina, a gratidão é toda nossa, né? E com toda certeza do nosso parceiro sociólogo, editor e administrador das nossas plataformas de conteúdo, Diego Messias, que inclusive tem lá na página da Fundação Promemória e também no site os artigos que o Diego, como sociólogo, manda lá como parceria. A gente agradece. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que nos ajudam e compartilham as informações e propagam essa mensagem do bem, sempre aqui com os apoios do Gordinho Lanches, Academia Full Trainers, a Up Suprimentos e o Chorão In. Sempre muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós, nosso corpo não nos limita, porque a nossa consciência é e sempre será livre. Rádio WRB e canal Resistência Inclusiva, juntos com você. Namastê.